Histórias Assombradas. O primeiro é este daqui. Eu sou maledite ou fui vítima de um maledito? Vamos ver. Não tem nomes no relato, tá bom. Olá, Ana, boa noite a todos. Na última quinta-feira de relato de maledite, quando tinha ainda, teve a história da maledite que seduziu o pastor lá, que tentou ajudá-la. Eu achei engraçado que a pessoa que relatou colocou o pastor 100% como vítima. E quem assiste os relatos sabe que esse tipo de relação acontece só se a outra pessoa der brecha, né? Senão não seria possível. O inimigo se fortalece nas nossas falhas, e entendo que a moça do relato seja uma pessoa de intenções duvidosas, sim, mas de santo esse pastor não tinha nada não também. Pode ser que ele se arrependeu e tal, mas pelo que eu entendi, ele se arrependeu porque foi descoberto, senão estava com a maledite até hoje. Enfim, essa história me fez lembrar da minha, que assumo minha culpa, mas várias coisas me levaram a fazer o que eu fiz. Para uns, eu seria a maledite. Para outros, o pastor seria o maledito. Segue a minha história. Parte 1. Resumo da história. A minha mãe casou com um homem que me... Bom, deixa eu tomar cuidado aqui. Minha mãe casou com um homem assediador e aos 14 anos a minha... Existe essa palavra? Enfim, não vou nem falar aqui porque não é proibidão. Enfim, aos 14 anos, minha irmã, que era quem me fazia sentir protegida, ela engravidou e saiu de casa. Minha irmã é 2 anos mais velha. Naquela época não se falava em depressão, mas hoje eu sei que eu fiquei depressiva. Minha mãe constantemente me mandava sair da casa dela, meu padrasto me assediando cada dia mais e a minha irmã não estava mais ao meu lado. Uma menina que estudava comigo era evangélica e, percebendo o meu comportamento, pediu ao pastor maledito para ir à minha casa. Ele foi lá com ela, me convidou para o culto e disse que me buscaria em casa. Fui ao culto, me senti acolhida por todos e principalmente por ele. Ele era casado há 7 anos e tinha um filho. E foram passando-se os dias. Eu falava dia e noite para uma amiga de como ele era engraçado, inteligente, ele se preocupava comigo e ele era um homem de Deus. Minha amiga disse que eu estava apaixonada por ele. Eu neguei, mas comecei a sentir muita vontade de estar próximo dele. Eu sonhava e fazia de tudo para estar na igreja perto dele. Bom, parte 2, o início. Eu me dei conta de que eu realmente estava apaixonada e eu parei de ir à igreja. Eu sofri muito, mas entendi que era o melhor a fazer. Ele notou a minha ausência, me ligou e pediu para falar comigo. Fui na casa dele e conversamos muito sobre toda a minha história. Chorei bastante ao relembrar de todo o sofrimento que eu passava e meu sonho era sair de casa. Eu disse que eu gostava da igreja, mas eu não queria ir mais. E ele perguntou se era porque eu estava apaixonada por ele. Eu fiquei com vergonha de falar e no meu silêncio ele entendeu que sim. Ele me abraçou e disse que ele ia me ajudar. E eu saí dali achando que tudo ia ficar bem. Ele me levou para casa e à noite ele me ligou, dizendo que tinha algo importante para me dizer. Mas só poderia falar comigo de madrugada. Então, aproximadamente 2 horas da manhã, eu saí para falar com ele. Então ele dirigiu até uma rua muito escura e me beijou. Eu saí do carro correndo. Eu me senti com medo e desrespeitada, pois ele demonstrava um sentimento de pai por mim antes, né? Apesar de eu sentir algo diferente, que na verdade, depois, com a psicóloga, eu entendi que por eu não ter tido pai, eu confundi os sentimentos que eu tinha por ele. Eu sentia um amor de filha para com um pai,
Mas como era algo que eu não conhecia, eu achava que era coisa de homem e mulher. Mas enfim, ela se sentiu acolhida, protegida, enfim, uma figura masculina acalentando, dando né, um afago, algo assim. Pronto, tô apaixonada. É a figura masculina que me deu né, um suporte, vamos dizer assim. E então ela se viu, achou que tava. Mas a hora que eu falei, não é isso não. E qual que era essa diferença de idade? Quantos anos você tinha? Hã? Não entendi aí o tempo da idade, mas vamos lá. Bom, me senti com medo, desrespeitada, então a psicóloga, depois com a psicóloga entendi isso, mas como era algo que eu não conhecia, eu confundi. Mas enfim, voltando àquele momento, ele veio me seguindo com o carro, se desculpou e me pediu para entrar. Eu acho que por medo, ele iniciou um plano para me convencer que sentia o mesmo e que ele iria me tirar da casa da minha mãe se casando comigo. Agora imagina, olha lá, um homem de 40 anos com uma menina de 14. Criminoso. Só depois eu vi o quão louco era essa possibilidade. Mas ali, naquele dia, ele me convenceu e eu acreditei que ele era o meu presente de Deus. Olha só, gente, cuidado com essas enganações. Bom, parte 3. O presente do diabo e a revelação de Deus. Então, em segredo, estávamos vivendo um romance, entre aspas, bem entre aspas, né, gente? Pelo amor de Deus. Para encurtar bem a história, gente, eu não posso contar algumas coisas. Isso daqui, bom. Enfim, nós éramos obcecados um no outro, queríamos estar juntos o tempo todo. Mas 1 ano depois, um pastor de outra igreja me viu e me chamou. Ele me olhava de um jeito que parecia ver a minha morte e me disse assim: Deus me diz que o inimigo já preparou a sua cama e está esperando você deitar. Pare de fazer o que você está fazendo. Eu não soube o que dizer, eu dei um sorriso amarelo e não queria entender que Deus estava me pedindo para parar de me relacionar com aquele homem. E eu continuei. Semanas depois, uma irmã da igreja me chamou para conversar. Perguntou... não sei se eu posso ficar entrando muito neste assunto, mas enfim. Uma irmã da igreja me chamou, perguntou se eu era virgem e eu disse que sim. E ela falou ok e saiu. E eu perguntei o que ela queria conversar e ela disse que sabia que eu não era mais e que Deus havia dado uma visão a ela e se eu quisesse dizer a verdade, então nós conversaríamos. Eu disse que eu falaria. Perguntei da visão que Deus deu a ela e ela disse que me viu entrando em um motel. Ela descreveu até o lugar. Disse que me via entrar com um homem muito mais velho, mas ela não viu o rosto. E disse que Deus disse a ela o seguinte, que a cama estava pronta e só faltava eu deitar. A mesma coisa que o outro pastor falou. Então eu contei tudo. Ela chamou ele para conversar, mas eu nunca soube o que eles falaram. Se ele a convenceu de que eu mentia ou ela não quis se envolver. Fato é que ela continuou na igreja. Minha situação em casa estava cada dia pior e eu não aguentava mais aquela situação. E eu disse que não dava mais. Eu sentia que aquilo era ilusão e eu comecei a ter vergonha ao orar. Eu não me sentia digna de falar com Deus e eu queria ser batizada, mas o batismo é um passo muito sério. E eu dei um basta. Passei pelo curso de batismo, fui batizada. Nossa, eu me sentia uma nova pessoa. Ainda sentia vontade de estar com ele, mas era diferente. Um dia após a escola dominical, ele me ofereceu carona. No caminho, ele me levou para a casa dele e aí aconteceu o mesmo de sempre. Era como se ao ficarmos sozinhos, a gente não conseguisse mais se afastar um do outro. E voltamos a ter um caso. Eu, desesperada para sair daquilo, achei que se eu começasse a namorar alguém, aquilo pararia.
Então arrumei em pouco tempo um namorado. Parei de ir à igreja, ele me ligava e eu não atendia, até que um dia ele me seguiu por um longo trecho, me cercou, pediu para eu entrar no carro, eu entrei e ele começou a implorar mais uma chance. Ele chorava muito, mas eu havia me tornado uma rocha. Eu queria sim, mas eu fui firme em encerrar aquilo. Eu avisei a ele que eu contaria ao meu namorado. Ele me desafiou e eu contei. Aí foi o barraco armado. Parte 4, o final. Não nos vimos mais, mas algumas pessoas me contavam as polêmicas da igreja. Ele começou a dar em cima de outras meninas, também menores de idade. Hackearam o Facebook dele, expuseram a situação, aconteceu várias outras traições dele, mas quando vinham me contar, eu não queria nem saber. Ele espalhou que eu dei em cima dele, mas disse que não aconteceu nada entre nós, mas que eu o assediava. Eu sempre quis colocar em pratos limpos com a esposa dele, mas eu imaginava que, como todos da igreja, ela também acreditaria nele. Afinal, ainda estava com ele, né? Às vezes eu pensava que ou ele mentia sobre a nossa história, ou ela aceitava. Então eu nunca falei nada. Parte 5. Já pagamos pelo que fizemos? Então, em 2020, eu descobri que eles estavam separados. Dizem que ela quis separar. Ele foi embora do Brasil para não assinar o divórcio. Não ajuda ela com nada e ela sozinha sustenta 3 filhos. Eu então a procurei numa rede social e pedi perdão a ela. Ela disse tudo bem, está perdoada. Eu falei que eu estava disposta a contar tudo o que ela quisesse saber. Ela disse que não queria e perguntou se eu pedi perdão a ele. Eu disse que ele que me devia um pedido de perdão. Ali eu entendi que ele sempre negou o fato para ela. Eu sofri muito ao longo desses 15 anos. As coisas melhoraram para mim recentemente. Acredito que eu tenha pago pelo que eu fiz a ela. Quanto a ele, não sei se ele pagou. Ela, apesar de parecer bem resolvida, tem um olhar triste. Mas também, né? Tomara que pague. Não posso falar nada, porque não é proibidão. Mas vocês já podem imaginar as palavras que me vêm à mente. Ai, gente, esse é o pior tipo de gente, que são aqueles que se escondem atrás do título de pastor, de algum título religioso, porque algumas pessoas automaticamente pensam que se a pessoa está nesse posto, ela é praticamente santa, ela é uma pessoa iluminada e ela é uma pessoa acima do, né, Não, gente, é ser humano, muitos usam disso justamente só para se aproveitar do não sei o que ali, do nome, não sei se eu diria status, não é status, da posição, né, espiritual ali sobre os outros e, né? Então sempre questionem, sempre assim, a gente deve se entregar a Deus, a espiritualidade, que é a coisa que a gente não vê. A gente não vê. Agora, há homens que estão em posições, homens, mulheres que sejam em posições assim, você fica meio assim, é ser humano, gente. É falho, erra e é maldoso, muitos. Não vou dizer que são todos, é claro, gente, pelo amor de Deus, tem muita gente boa, muita gente realmente de espírito elevado nessas posições de padre, pastor, pai de santo, monge, não sei das quantas. Tem sim, tá? Existem pessoas iluminadas, de coração estupendo, né? Mas existem os outros também, que a gente bem sabe. Crápula é um desses daí, que tomara que pague, mas que pague em dobro, porque ainda, além de fazer o que fez, ainda se toma na posição de homem de Deus, né? Tá, vai tomar. Vamos passar para outro relato? Já te falei, não posso dar esse tipo de relato, eu só começo assim, né? Bom, deixa eu dar beijo aqui em você.
E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.